Boa tarde, seja bem-vindo aos Donos da Bola aqui na tela da Band. E você que também nos acompanha pela internet, seja bem-vindo. No band.com.br/RS. Todo mundo convocado a participar com a gente, mandando vídeo no WhatsApp, nesse número que está aqui embaixo, o 992241220. Manda o teu vídeo que a gente vai rodar aqui nos Donos da Bola. Quero o destaque inicial da bancada, começando pelo Daniel Oliveira. Fala, Daniel. Bom, boa tarde a todos. O Dair Helman é o 8º técnico do Internacional em 3 anos. E o que eu quero dizer com isso? Fora Diego Aguirre, ele é o único que conseguiu fazer o Internacional ter uma concepção de jogo. Está na hora da direção contribuir para que o time melhore. Tá certo, esse é o destaque inicial do Daniel Oliveira. Sérgio Boas, a tua manchete. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Para que se construa um Grenal com paz, que não seja aquele ambiente do último domingo no estádio Beira-Rio, é fundamental que os jogadores também tenham equilíbrio nas declarações. Boa, Boas. Matheus Trindade, o teu destaque. Tudo bem, boa tarde a todo mundo. Sobre o Dudu, não vamos sacrificar o Dudu por inteiro, né? A gente sabe que ele errou, que ele não foi bem no Grenal, mas os problemas do Inter são muito maiores que só o Dudu. E os erros, claro, passaram um pouco por ele, mas tem outros pontos para serem analisados também. Vivemos mais uma semana de Grenal, tem Grenal no próximo domingo, mas antes tem Inter e Cianorte pela Copa do Brasil. O Inter treinou com portões fechados hoje pela manhã e o Rodrigo Dourado está concedendo entrevista coletiva nesse momento. Vamos pegar um trecho dessa entrevista, vamos na carona aqui. Clássicos do Gauchão. A gente tem algumas formas de jogar, a gente treina isso. O professor Odair, a comissão, são caras que entendem muito futebol, já sabe que a gente errou no primeiro tempo, que a gente acertou no segundo tempo, e eu tenho certeza que vão fazer uma estratégia boa para a gente ir bem contra o Cianorte e bem os Granais na sequência. Dourado, o Cianorte não perde lá no estádio dele há mais de 2 anos, né? E tu falou agora há pouco das dificuldades do gramado. Como é que se faz para conseguir driblar isso, passar por cima desse tipo de dificuldade, uma vez que o Inter está mais acostumado a atuar em estádios totalmente diferentes, como o próprio Beira-Rio? Acho que concentração, atitude, e saber que a gente é o time grande, a gente é o time a ser batido, sabemos que a gente tem uma vantagem também, jogar com inteligência, não se afobar, jogar com posse de bola, marcação forte e tentar fazer um gol que vai ser muito, muito bom se a gente tentar conseguir fazer esse gol fora de casa. Mas concentração, cara. Como eu disse, a gente está tentando recuperar todo mundo para ir com força máxima lá. Daqui a pouco retornamos ao Beira-Rio. O Max Correia está acompanhando a atividade do Internacional, a entrevista do Rodrigo Dourado, e a gente vai mostrar mais para você. Vamos falar, obviamente, sobre o Grêmio, que se representa hoje à tarde no CT Luiz Carvalho. E hoje tem um bate-papo exclusivo aqui nos Donos da Bola com o Klemer, técnico do Brasil de Pelotas, que foi o líder da primeira fase do Gauchão. Depois do break, a gente volta com todos esses destaques. Já voltamos. Estamos de volta com os Donos da Bola aqui na tela da Band. Vamos falar um pouco mais sobre o Inter, né? O técnico Odair Helman ganhou mais uma alternativa para o ataque do time colorado. O novo reforço chegou, foi apresentado e não vê a hora de entrar em campo. Rosiclei Pereira da Silva, mas pode chamar só de Rossi. O atacante de 24 anos, que se destacou com a camisa da Chapecoense e estava no futebol chinês, vinha treinando com o grupo, mas só agora foi apresentado oficialmente. Chegou mostrando credenciais e projetando a parceria com os novos companheiros. Na Chape, no Goiás, foram as minhas últimas temporadas aqui no Brasil, eu joguei mais pela direita. E o meu forte é pela direita, dando uma assistência para o centroavante. Espero encher o Damião e o Roger de gols, o Nico Lopes ou quem quer que esteja ali de 9. Para tornar a expectativa realidade, vai encarar a concorrência em um setor que conta com William Potker, Nico Lopes e Marcinho. E a estreia de Rossi deve acontecer justamente em um dos jogos de maior exigência da temporada. Se ele for inscrito no Gauchão, o chamado ao dever vai acontecer já no Clássico Grenal. Poderia ter chegado em hora melhor, uma semana decisiva, semana de Clássico, semana de Copa do Brasil. Então, estou muito contente por ter chegado nesse momento, muito feliz, honrado de vestir a camisa do Inter. E estou ansioso já para entrar em campo, ver a força da torcida no Grenal, então não vejo a hora de estar à disposição.
Ainda tem uma possibilidade, menor, de a situação do atacante ser regularizada a tempo do confronto de amanhã diante do Cianorte pela Copa do Brasil. Mas é questão de tempo. Jogo a mais, jogo a menos, ele vai ter a chance de mostrar esse discurso na prática. Eu sou um jogador de personalidade, eu não gosto de perder, eu gosto de estar ali dentro, eu gosto de ganhar. E para jogar no Inter tem que ter esse espírito. E jogador que veste a camisa de um Inter e entrar em campo não pensar em vencer, não pensar em comer grama, não merece vestir-la. Atacante, estava no futebol chinês, jogou na Chapecoense. Pode jogar o Campeonato Gaúcho, Matheus? Pode. O Inter ainda tem 2 trocas no Gauchão e pode realizar elas até sexta-feira, dia 16 de março. Só que tem o seguinte, né, Felipe? São 3 nomes aí, dá pra dizer, brigando por essa vaga. O Richelli, que tá chegando hoje em Porto Alegre, o Fabiano, que foi anunciado, a gente vai falar disso na sequência, e o Rossi, né, que chegou. E o detalhe é o seguinte, a última partida oficial do Rossi foi em setembro do ano passado. Ele acabou sendo punido lá na China por uma confusão que aconteceu e ele só participou da pré-temporada esse ano e de alguns jogos treinos, né? Nada além disso, nenhuma partida oficial. Segundo ele, tá bem fisicamente, mas pode ser inscrito aí. O Inter tem 2 trocas para fazer no Campeonato Gaúcho. Não sei se vocês concordam, gente, para o atual momento do Inter, eu acho um bom reforço. Eu acho bom reforço. O Inter não pode gastar caminhões de dinheiro, trazer um jogador afirmado no mercado. O Rossi é um bom reforço dentro desse desenho. Mas o Matheus está dizendo que ele se meteu em confusão na China, brigou por lá. Eu lembro que ele foi punido na Chapecoense, na Libertadores, por dar uma dedada no cara, né? Bom, mas agora ele tem que se ajudar, né? Exatamente, acalma a cabeça aí, ô Rossi. Ele citou que é aquele jogador que come grama, algo nesse sentido aí, que vai para cima, né, do adversário. Enfim, é um pouco da característica do Rossi aí que está se apresentando comer agora. Comer grama não vai resolver nada, né? Nem botando um azeitezinho, não vai dar prejuízo. Sabe que eu tomei um susto aqui, porque o Matheus, né, o jogador se envolveu em confusão, teve uma expulsão absurda e come grama. Eu fiquei pensando, como assim? Mas é vai bom. Ficar me tirando do programa, Daniel, é isso? Não, eu que vai ter volta. Eu vou esperar um pouco para... Mas magoou. Viu, Felipe? Vou esperar um pouco para ter uma opinião definitiva sobre o Rossi, né? Mas eu vejo o Internacional assim, contratando muitos jogadores, mas ainda não está agregando aquela qualidade. Jogador chegue aqui no Beira-Rio, um jogador incontestável. Para chegar e vestir a camisa Esse o Inter não tem condição hoje de contratar. Pois é, mas aí está chegando muita gente. É o Marcinho, é o Wellington Silva, que até podem dar resultado. É o Rossi, o Richelli, Fabiano, vem muita gente. Não, algumas posições, por exemplo, a contratação do Richelli pode calar minha boca. Vai chegar aqui, de repente veste a camisa do Internacional e se firma. Eu não vi nenhum sentido em contratar esse jogador, sinceramente. O Rossi eu até compreendo, acho que não é uma contratação ruim, pelo contrário, acho que é um jogador que vai agregar bastante. E o que eu falei depois, durante o programa, eu queria só ter um tempo maior depois para falar sobre o técnico, que vai junto ao que tem hoje o Odair em relação à qualidade de time para trabalhar. Vamos debater sim o técnico do Internacional, mas vou colocar o Grêmio também nessa conversa. O Grêmio que venceu o Grenal, ganhou um dia de folga, se representa hoje à tarde. E a gente vai mostrar agora um vídeo produzido pela Grêmio TV com os bastidores do Clássico Grenal. Primeiramente, quero agradecer a Deus por poder estar aqui com vocês. E acho que não tinha dia, data melhor para comemorar meu aniversário com vocês, que me ajudaram muito. Eu estou aqui hoje, graças a Deus, a vocês, a cada um que me deu essa oportunidade. Então, que hoje, esse aniversário que estou fazendo, possa vir com a vitória e que o grupo possa estar cada vez mais unido e fortalecido. E aí, meu irmão? Qual é a expectativa desse jogo aí? Grande. Se Deus quiser, com muita dedicação, com muita entrega, muita luta, nós vamos sair com os 3 pontos. Aconteça o que aconteça, não perca a cabeça, não perca a cabeça,
11 com organização, podemos virar qualquer coisa. Este time sabe brigar, sabe sofrer, sabe atacar. Só temos que estar bem atentos na cabeça e utilizar a força quando temos que utilizar. Vamos, vamos, vamos. Todo mundo ligado, o jogo inteiro. Não desconcentre em 1 minuto. Vamos fazer a nossa parte. O Grêmio não depende de ninguém. Não depende de ninguém, a gente nunca dependeu de ninguém. Todas as vezes que a gente entrou para fazer por nós tivemos êxito. 1, 2, 3, Grêmio, Grêmio, Grêmio! Vamos, Grêmio! Você falou da vitória quando chegou aqui. Falei, buscamos, graças a Deus, merecemos a vitória, tivemos mais volume de jogo, agradecer a Deus, descansar porque agora tem mata-mata, agora é Grenal mata-mata, agora entrevista agora aqui o Fenômeno, brocou 2 hoje. Lua. E aí? Fala aí pra nós, nossa torcida. Tá pelo gol, vitória? Não, feliz pelos 2 gols. O mais importante foi a nossa vitória, a classificação. E é isso aí. O nosso objetivo era classificar. A gente falou que ia classificar, classificamos. Agora é mata-mata e vamos lá, que aqui é Grêmio. Valeu! Aí o Luan, que foi o grande nome, e é legal essas imagens de bastidores, né? Não só no Grenal, obviamente, mas o Grêmio sempre disponibiliza, eu acho bem interessante. Juarez da Gordo que faz as imagens aí. Tu leva o ambiente pro torcedor, né? Sabe que eu tava vendo a imagem do Bruno Cortez ali, eu fiquei impressionado, né? O quê? Porque tinha umas 50 pessoas ali na sala cantando os parabéns e o bolo é desse tamanho. Assim. É só pra ele, ó. Será que deu é simbólico, é simbólico. Mas legal, eu acho interessante e mostra a mobilização do que disse o Maicon e do Renato, né? O Grêmio dependia apenas de si, né, Serginho? Então, é que o Grêmio pensando nos resultados paralelos. O Grêmio ganhou muita experiência nos últimos anos com a pressão de Libertadores da América, com um time já entrosado há mais tempo, um time qualificado também, né? É algo que o Internacional está tentando construir agora com o trabalho do Odair Hellmann. O Renato não adianta querer que o cara não vai conseguir tão rapidamente. Num jogo. Ele pode chegar ao título gaúcho, mas ainda precisa muito mais para dar aquela consistência de novamente colocar o Inter na batida de grandes conquistas. E até pelo que a gente vê no discurso, né, o Renato implementou aquela coisa de ganhar sempre, né? Independente da partida, do momento, não jogar por um empate ou outro resultado, sempre jogar para ganhar. E a gente vê no discurso o Kahneman falando isso, o próprio Maicon também, acaba sendo um pensamento diário dos jogadores. Antes do jogo também, né? Se um jogador falar, não, a gente vai pro Beira-Rio para buscar a vitória. Não sei, o Matheus, Daniel, Felipe... O Grêmio não deve ter mistério para domingo, né? Acredito que não. Mesmo time? Uma informação sobre o Grenal da volta no Beira-Rio, tá? Hoje conversando com o pessoal do Grêmio. O Grêmio vai esperar, hoje tem representação do elenco à tarde no CT Luiz Carvalho. O Grêmio vai esperar o Renato, que volta só amanhã do Rio de Janeiro. E aí vai conversar, direção e Renato, para avaliar se vai pedir a dispensa ou não do zagueiro Pedro Jeromel junto à seleção brasileira. Ele ficaria de fora do primeiro amistoso para poder jogar o segundo Grenal. A tendência hoje, falta a opinião do Renato, é que o Jeromel não seja dispensado, que o Grêmio não faça esse pedido. Mas vamos falar do Internacional de novo. O Max Correia está acompanhando a atividade colorada nessa manhã. O Inter tem o Cianorte pela Copa do Brasil antes do Clássico Grenal. Max Correia atualiza pra gente o boletim diário do Inter. Boa tarde a todos que acompanham o Donos da Bola. O pessoal em casa hoje deve ter achado curioso, né? Primeiro entrou um jogador ao vivo, depois a gente aparece aqui do gramado falando, é que a comissão técnica optou pelo mistério total, sigilo absoluto em relação ao time que vai encarar o Cianorte amanhã, a partir das 7h30 da noite. Um sigilo tão grande que o treinamento começou às 11 da manhã, só 1h30 depois foi liberado para a gente vir ao campo fazer imagens e o time que está trabalhando agora, na verdade está saindo de campo neste momento, é o time reserva, nenhum titular participou da atividade que a gente pôde acompanhar. Olha, não deve ter chegado a 15 minutos de trabalho aqui aberto à imprensa. O pessoal fez um recreativo e depois ficou cobrando pênaltis e faltas lá naquela goleira do lado direito. Então não dá para saber qual é o plano do Odair para substituir o Dudu, por exemplo. O Fabiano pode ser inscrito a tempo na Copa do Brasil, pode aparecer por ali, ou o Edenilson, improvisado, uma mudança que o Odair Hellmann levou a cabo, né, durante o Grenal, deu resultado no segundo tempo e pode ser essa aí a alternativa para tentar suprir a ausência do lateral direito Dudu. Ontem,
Ontem não, né? Anteontem, no domingo, o Marcelo Medeiros, o vice de futebol do Internacional, falou que é prioridade, né? Que o Inter vai com força total para encarar o Cianorte, apesar da vantagem de 2 gols que construiu aqui no Beira-Rio e de ter um Grenal no fim de semana, né? Um Grenal decisivo, Grenal pelas quartas de final, mas o dirigente prometeu aí força máxima. A julgar pelo sigilo em torno do time e por toda essa estratégia de esconder os titulares adotada hoje, a minha aposta é de que sim, Felipe, colegas de bancada, o Internacional vai com força máxima para o Paraná. Valeu, obrigado. Grande Max acompanhando a atividade. Só uma pequena correção, acho que ele falava do Roberto Melo, que falou após o Clássico Grenal, vice de futebol do Inter. Ô Boas, fala um pouco mais sobre a paz nos estádios, eu quero saber qual a tua opinião sobre isso. Não, a paz nos estádios passa por todos os segmentos envolvidos, né? Imprensa, torcedores, mas os jogadores também têm que ter um papel fundamental para construir um ambiente bom nos 2 Grenais que vem aí, porque no domingo já foi muito complicado o Grenal do estádio Beira-Rio, né? Todo aquele trabalho feito no início do jogo pelo Bruno Ravazoli na Rádio Bandeirantes deu a ideia de que o ambiente estava muito complicado. Depois o Matheus também lá próximo aos torcedores, então aí nós temos esse tipo de imagem aí, né? A discussão que houve entre o D'Alessandro e o Michael, que a gente já sabe o que ocorreu, até o Michael já revelou, mas os jogadores vão ter que, não são todos, né? Alguns vão ter que procurar durante a semana construir, entrar num clima para que a gente tenha um Grenal, um ambiente bom e que eles resolvam depois dentro de campo que vai rolar. Inclusive, senão Serginho, vai ser complicado. Aí tem a Arena domingo e depois na quarta-feira o Beira-Rio novamente. E algumas imagens serão utilizadas pelo TJD para denunciar tanto o Inter como o Grêmio, né? Rojões foram atirados tanto da torcida do Inter para a torcida do Grêmio e do Grêmio para o Internacional. A gente vai mostrar essas imagens daqui a pouco aqui nos Donos da Bola, mas tudo isso vai ser denunciado. E os 2 clubes podem ser punidos. E não vem com essa, eu sei que você que está em casa é gremista, é colorado, vai dizer, não, o meu time não erra. Os 2 têm maus elementos sim. No momento que se nega isso, não, do meu lado todo mundo é bom. Vai continuar. Você pode ajudar a inibir isso. Denunciando, você sabe quem fez, tem o vídeo, denuncie nas redes sociais, manda pra gente aqui nos Donos da Bola. Vai te ajudar a não ter confusão e ao teu clube não ser punido. Porque tem marginais dos 2 lados, sim, senhor. Dá pra dizer, né, Felipe, que o celular do torcedor, às vezes, vira o VAR para esse tipo de situação, né? De identificar e de cada vez punir mais esses torcedores aí que acabam trabalhando o espetáculo, né? E vai ter essa reunião dos 3 procuradores do TJD, aí amanhã eles vão definir quais vão ser as denúncias, né, com os artigos também, porque aí vai acabar caindo em cima dos clubes, né? Tanto de Grêmio como de Internacional também. Não tem essa de perseguição ao Grêmio, ao Internacional, não tem que ser punido. Mas eu sinceramente... Punidos, né? Pelo menos no dinheiro, na multa... Eu vou dar uma posição que pode ser polêmica, respeitando o que disse o Sérgio Boas, eu até concordo, às vezes o jogador pode contribuir. Mas quem faz baderna vai condicionado antes da bola rolar, sem que aconteça esse tipo de episódio, né? Mas claro, uma campanha um pouco mais forte, de repente pode tentar amenizar um pouco, né? E acho que os clubes têm que explorar ainda mais, ao meu ver, exploram muito pouco, a imagem da torcida mista. Isso é pouco explorado. Vamos mostrar as imagens dos rojões, então. O rojão do Grêmio na torcida do Internacional. Essa imagem vai ser utilizada no TJD. Gente, tem família, tem criança ali no meio. Ó, cai um rojão em meio aos torcedores na arquibancada. Aí depois daquela bobagem que aconteceu com os torcedores do Corinthians, ninguém fez nada, ninguém assume. O que a polícia vai fazer? Vai ter que prender todo mundo que estava lá em cima. Não sabe pode entrar aí o papel dos 2 capitães, quem sabe, fazer um pedido para que não tenha esse tipo de situação que é ridícula. E um rigor, né, Serginho? E para mostrar que não é só um lado, tá? Teve também rojão atirado da torcida do Inter, na torcida do Grêmio. Dos 2 Tem lados. imagem também disso. Tudo isso, essas imagens foram cedidas, serão utilizadas no tribunal, no TJD. Tem prova. Aconteceu, um rojão estourando em meio aos torcedores do Grêmio. Pode ferir alguém, gente. Eu não acredito que você, que é torcedor do Inter ou do Grêmio, não tem um amigo que é torcedor do time rival. Você pode estar ferindo um amigo seu. O cara que vai pro bar, vai pra festa, frequenta a casa, pode se lesionar, se machucar por conta disso. Hoje nós temos as crianças, né? O estádio mudou muito. Antes tu via pouca mulher no estádio de futebol. Hoje não. Ficou mais familiar o futebol. Então o Grenal tu vê o marido acompanhado da mulher e dos filhos, né? Uma criança pode ser atingida, gente. As pessoas têm que ter um pouco mais de noção, né? Tem participação aqui no nosso WhatsApp, inclusive falando sobre esses incidentes. 992-24-12-20.
todo mundo pediu paz nesse Grenal e a semana toda dizendo para não fazer violência e coisa. Os primeiros foi o Maicon e o D'Alessandro, né? Espero que nesse Grenal realmente na arena seja um Grenal de paz. Boa tarde. Obrigado pela tua participação. Teve também o episódio do Parque Marinha, né, que o Bruno Ravazoli acabou falando. Eu confesso que eu tô com medo do segundo clássico, Felipe, que é à noite ainda, né, para agravar mais a situação. Então me parece que fica mais perigoso, né? Claro que não está confirmado, mas deve ser o jogo das 9h45 na quarta-feira da semana que vem. Então todo cuidado é pouco e tentar fazer um Grenal melhor aí para todos. Pois é, tomara, né? Tomara que dê tudo certo. Bom, se falou muito sobre Grêmio Internacional, quem vai ser o campeão gaúcho, quem terminaria em primeiro, não deu Grêmio, nem deu Inter, não deu nem Caxias, Luiz Carlos Vinck. Deu o Brasil de Pelotas, do técnico Klemer, ex-goleiro do Internacional. Nós fomos até a casa do Klemer para bater um papo. O cara ganhou a taça 100 anos da Copa Federação Gaúcha de Futebol. Donos da Bola hoje saiu do estúdio e veio bater um papo com o Klemer, técnico do Brasil de Pelotas, dono da melhor campanha da primeira fase do Campeonato Gaúcho e que vai poder erguer a taça 100 anos da Federação Gaúcha. Era a taça que seria entregue ao líder da primeira fase. Então, antes de mais nada, parabéns, Klemer, prazer te receber. Prazer todo meu, feliz, né, pela primeira conquista nossa diante do Brasil, pelo trabalho que foi feito desde o ano passado, pela reformulação esse ano, né, pela entrega dos atletas, todos para buscar esse primeiro objetivo, né, que era chegar em primeiro nesse primeiro turno, conquistar esse troféu, para dar até uma moral aí para o trabalho, para os jogadores, para aquilo que vem sendo feito, né. Então isso é importante também, principalmente numa reta final de campeonato como essa. Nessa última rodada ficou em definição, né? Quem seria o líder da primeira fase? Brasil, Caxias e Inter estavam nessa briga e enquanto a bola rolava, a posição ia mudando. Você estava lá na beira do campo sabendo de tudo isso? Na realidade, quando nós fizemos 1-0 no São Paulo, que a gente estava criando várias oportunidades dentro do jogo, e aí nós sofremos um gol de empate, que praticamente foi um tiro no pé, até porque pelo volume de jogo que a gente estava. E logo em seguida chegou a informação que o Caxias tinha feito o gol. E seria uma justiça muito grande a gente poder, pelo menos, empatar aquele jogo contra o São Paulo pelo que a gente tinha criado. Mas eu acho que foi essa só a notícia que aconteceu na hora. E eu fiquei muito chateado, porque só faltava eu, como a gente está jogando, merecendo uma vitória elástica aqui, e não conseguir essa primeira colocação, que era o primeiro objetivo nosso, né? Eu acho que essa foi a informação que chegou. Os outros resultados a gente não estava muito a par, até porque a gente estava muito focado naquilo que a gente estava fazendo ali na hora. Bom, venceu o São Paulo de Rio Grande, primeiro colocado, e agora vai cruzar com o 8º, que é o São Luís de Juí. O que dá para esperar desse confronto? O São Luís fez duelos bem interessantes com a dupla Grenal que a gente acompanhou. Exatamente, um time muito difícil. Nós jogamos contra o São Luís lá, foi um jogo onde nós empatamos, mas também fizemos um bom jogo. Mas o time de São Luís é um time bastante ajeitado, nos dificultou bastante, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é a gente poder trazer essa final para dentro de casa. Dentro de casa nós somos um time muito forte, vamos tentar buscar um bom resultado lá para poder trazer essa classificação para casa. Klemer, você não é gaúcho, mas conhece a aldeia como poucos, né? Já foi campeão gaúcho inúmeras vezes, sabe que aqui existe uma certa dicotomia, ou é Grêmio ou Internacional. O Brasil vai tentar quebrar essa regra, que Novo Hamburgo conseguiu quebrar no ano passado, ganhando o título estadual. Vamos falar da dupla Grenal. Tem um clássico, né? Teve um já nesse final de semana, mais 2 agora para decidir quem passa a semifinal. Está acompanhando a dupla Grenal? O que tem achado de Grêmio e de Inter? A gente sempre acompanha, não tem como, até porque um dos dois pode ser o nosso adversário aí mais na frente, né? Dependendo da campanha que a gente vai fazer nesse mata-mata. São jogos dificílimos, é difícil você dizer quem vai passar ou quem vai chegar na final, porque se trata de duas grandes equipes, duas equipes que sempre chegam, um poste muito grande dentro da competição, né? E agora vai mexer muito, né? E o campeonato ficou bom, né? Desde a última rodada aí, onde ninguém sabia quem ia enfrentar e não tinha nem como arrumar
algum resultado, todo mundo brigando por alguma situação. Então acho que esse ano o campeonato terminou bem elaborado e agora nesses mata-mata aí, agora que é a hora da onça beber água, né? Não tem nem como esconder, você tem a imagem muito ligada ao Internacional, pelos títulos que conquistou, embora agora exercendo a carreira de treinador. Se o Inter aparecer no teu horizonte, como é que fica o coração do Klemer? Enfrentar o Internacional sempre para mim vai ser uma situação diferente, né? Uma situação à parte pelo meu histórico que eu tenho no Inter, né? Por tudo aquilo que eu conquistei, né, cara? Então, mas isso é só até a bola rolar, né? Depois que rolar, meu amigo, aí hoje eu sou Brasil, eu dou minha vida pelo Brasil, quero levar o Brasil no lugar mais alto possível, entendeu? Então, hoje eu sou um treinador de futebol, então eu tenho que ver meu lado, eu tenho que ver o lado da minha torcida. Hoje a minha torcida é a torcida do Chavante, é uma torcida que a gente está sincronizando, entendeu? Pelo trabalho, pelo fato da torcida ser uma torcida vibrante também. E aí quando começa o jogo, aí é cada um pro seu lado, né? Mas claro, sempre respeitando essa camisa que me deu muitas alegrias aí na época que eu fui jogador de futebol e um dos maiores títulos da minha carreira. Prova disso é que já encarou o Inter esse ano e venceu o Inter lá no Bento Freitas. Como é que foi o encontro com o Odair? Vocês conviveram aqui no Beira-Rio? O encontro, o Odair eu sou meio suspeito a falar porque foi meu auxiliar no Internacional, é um cara do bem, entendeu? Um cara que conhece também muito da profissão, um cara muito meu amigo. Todas as vezes que a gente se encontra, a gente para tomar um café, bater um papo. É emocionante pelo fato, né, de hoje a gente está se encontrando de novo e hoje é adversário, pelo fato da gente ter vivido muita coisa junto. Mas é um cara que toda vez que eu encontrar, eu vou sempre desejar para ele o melhor, né? Porque ele é um cara, como eu falei, um cara do bem, tem tudo aí para vencer dentro da profissão. Klemer, o Donos da Bola, evidente, fica no estúdio aqui da Bandeirantes em Porto Alegre, mas tem muita gente que nos acompanha lá em Pelotas e é torcedor do Brasil e às vezes reivindica, poxa, não vamos falar do Brasil, tá fazendo boa campanha, então essa oportunidade é muito boa, bater um papo com o Klemer, hoje técnico do Brasil. O Chavante tem condições de ser campeão gaúcho e pensar em acesso à Série A do Campeonato Brasileiro? Olha, a partir do momento que o Novo Hamburgo abriu esse precedente, né, eu acho que agora todos esses clubes aí que entraram nessa fase final aí, pensam dessa forma, né? E a gente não vai ser diferente, até pela tradição que o Brasil tem, pela sua torcida, sabe que é um time vibrante, a torcida vibrante, que dentro dos seus domínios é difícil a gente perder lá dentro. Entendeu? Então, com certeza nós temos dois objetivos, né? O primeiro é ser campeão do interior, né? E se não acontecer isso, claro, se não acontecer, a gente está de repente chegando numa final aí, quem sabe almejar o título de ser campeão gaúcho aí, que seria aí para nós a coroando toda a nossa campanha que nós fizemos. O primeiro título já veio, a Taça 100 anos da Federação. Quero agradecer ao Klemer, desejar sucesso. Boa sorte lá no Chavante, quem sabe a gente nos reencontra aqui em Porto Alegre. Com certeza, tomara, né, cara? Se isso aí, a gente, de repente, numa final de campeonato aí que vai ser período complicado e que faltou, de repente, competência da direção para blindar uma figura que é uma referência histórica no Internacional. Né? Pegou um vestiário que estava conturbado, porque o Klemer até então havia conquistado tudo em categorias de base. Excelente observador de jogadores, basta ver os jogadores que ele sempre encaminhou para o time profissional do Internacional, as recomendações, né? As avaliações. Ele é ao lado hoje do Luiz Carlos Vinck, os dois são os melhores técnicos do Campeonato Gaúcho. É verdade. Né? O Grêmio está jogando pouco com o time titular e o Inter com o time em formação. Então o trabalho dos dois hoje realmente é excelente. E o Klemer é um cara que vai crescer muito como técnico. Né? A gente vê que ele sabe, ele conhece o futebol, ele é um cara que fala
com naturalidade. E esse aspecto de observar jogadores hoje é fundamental, porque o Brasil de Pelotas, na verdade, tem vários grenais pela competição, né? Eu digo porque se nivelam como adversários. Claro. Os jogos se tornam mais difíceis para o Brasil, como se tornam para o Caxias. Já a dupla Grenal, o jogo de maior exigência é o confronto mesmo do clássico, né? E ele tinha uma relação muito estreita com o Diego Aguirre, né, o Klemer, e ele indicava, ó, Aguirre, William, lateral direito, pode subir, Dourado, volante, pode subir também, vamos lanchar. Então aí, são realidades. O Klemer está pronto como técnico, não tem dúvida alguma. Imagina se ele consegue conquistar um título para o Chavante, com aquela torcida maravilhosa, né? Porque lá em Pelotas é o seguinte, o cara torce para o Brasil ou torce para o Pelotas, não tem esse negócio de dupla Grenal, não entra. É verdade. Então o Klemer é um cara preparadíssimo, ele aproveitou muito bem o fato de também ter trabalhado com grandes técnicos na carreira dele, né? Na formação dele como profissional. Então ele soube tirar proveito disso, é um cara seríssimo, e o Vink também, eu concordo, esse é outro que merece muitas oportunidades na carreira. E o Jacques está vindo bem também aí no São José, hein? Fala rapidinho aí sobre o Klemer. Não, gosto muito do Klemer, né? E ele teve experiência também fora do Rio Grande do Sul como treinador, pegando também as situações com muito mais dificuldade, né, para contratar, né? No Sergipe, né? Para contratar, até pagamento mesmo de salário, ele teve algum problema por lá também. Então ele vem acumulando essa experiência de treinador e como gestor também, querendo ou não, vai aprendendo com os erros, com os acertos. Então tem muito a evoluir também, mas já se mostra um bom treinador. O Klemer falou sobre o Odair Helma e o Daniel pediu para falar sobre o Odair. Vai lá. Não, é que eu vejo muito momento do Internacional em cima do futebol que se limita só a resultado, né? Eu digo só entre aspas, porque é o fundamental. O Internacional teve Diego Aguirre, Paulo Roberto Falcão, nos últimos 3 anos, Celso Rotti, Lisca, Argel, Antônio Carlos Zago, que mais? Me ajuda aí, Guto Ferreira e agora o Odair Helma. O último treinador do Internacional que tinha feito o time jogar, hoje é técnico do São Paulo, anunciado recentemente, que é o Diego Aguirre. E que tomava porrada interna. O Odair Helman está fazendo um time limitado, que é o time do Internacional, jogar. É um time que tem concepção de jogo. O Inter era um time desorganizado com vários treinadores. E aí fica a seguinte questão. Vem cá, o Internacional errou no nome de todos os técnicos? Será que foi isso que aconteceu? E aí eu acho que é um equívoco, porque o campeonato que o Internacional pode ganhar é o Campeonato Gaúcho, embora o Grêmio seja favorito. É o campeonato que está mais próximo da realidade do Internacional. Se houver uma eliminação, o Inter tem que ter a convicção de seguir com o Odair Helman, porque dos treinadores que eu elenquei aqui, é o que está conseguindo fazer o time jogar fora o Diego Aguirre. E aí está na mão da direção reforçar o grupo, senão o treinador será engolido por um time que ainda carece de qualidade. Estou contigo nessa. Tem um nome aí que o Daniel falou, dos nomes citados por ele, que eu acho que não teve tempo para desenvolver o trabalho, até porque era uma situação atípica, que era o Lisca, né? Sim. Eu também considero um treinador muito bom. Pegou um prédio muito em chamas. bom, mas ele não teve tempo, né? É difícil julgar o trabalho dele, né? E aí, Matheus? Eu tô com vocês nessa, né? Acho que dos últimos treinadores o Odair é mais qualificado. Só que tem alguns pontos, né? Primeiro que o Inter não tem muito dinheiro para contratar. E outra que tem muitos jogadores que não querem vir para o Inter agora, né? O Inter não tem já mais aquele status de campeão mundial, campeão de Libertadores. Então o Inter está tendo dificuldade nisso também. Então tem que analisar o grupo daqui a pouco pelas contratações feitas. É que o problema, por exemplo, na lateral, né? Que está trazendo o Fabiano, o Dudu e o Juan. Será que não era melhor daqui a pouco com essas 3 contratações pegar um só de maior qualidade? É isso que a gente vai poder analisar na sequência aí com a evolução do time. Desde o início a gente tem falado, né? Quer colocar o Odair de treinador? Coloca, mas dá suporte para ele. Então tô com o Daniel nessa, viu? Tô contigo, Daniel. E não Opa, vamos nessa então. Esse aqui, por exemplo, é um time bem organizado. A Luciana já montou a disposição tática desse time aqui, porque time que tá ganhando não se mexe. Esse é ativo e preste atenção no recado da Luciana. Exato. Olha, gente, segundo a Organização Mundial
da saúde, sexo atua como um potente remédio natural para aliviar o estresse e o cansaço do dia a dia. Então tá esperando o quê? Corra atrás da sua saúde, do seu prazer. O Ativo oferece isso e muito mais. O Ativo, ele é autoestima, felicidade, energia e motivação. Ativo é tudo de bom para sua relação, para sua felicidade. Ele é um estimulante que age por vários dias no seu organismo e que não vicia. É sucesso em todo altera a o pressão, Brasil. hein? Exato. Quem tem 40, 50, 60, 70 por aí, pode tomar o Ativo. Então ligue agora na central 0800 601 0700. A ligação é gratuita e saiba mais da nossa promoção da Semana do Consumidor. Olha, Semana do Consumidor na nossa central no 0800 601 0700. Aproveite, a semana é sua. Liga lá 0800 601 0700 e confira todas essas vantagens para você. O importante é que o Ativo tem que estar aí pertinho de você, tá? Tchê, que promoção, meu parceiro, que promoção. Liga agora 0800 601 0700. Ativa você, nativa sempre, ô Felipe. Eu quero saber depois do break se o Sérgio Boas está ativado. É ele que está na marca do pênalti. Daniel, depois do break tem mais donos da bola. Pega tudo para mim. Sérgio Boas foi recebido com flores na sua estreia. Agora é porrada pra cima dele. É na marca do pênalti. Coloca o Sérgio Boas aí na tela. Hoje é ele que está na marca do pênalti. Pergunta de Dagoberto Barsotti, lá de Caxias do Sul, Serginho. Quem deve ser o lateral esquerdo do Inter? Iago ou Wendel? Fácil. Iago. Não tenho dúvida alguma. Acho que é mais promissor. Muito mais jogador. Iago. Todo respeito ao Wendel, que também é um bom jogador, mas o momento é do Iago. O Daír mandou bem ali. Iago. E me sopraram aqui no ouvido também que agora é o momento da vingança. Matheus Trindade, vai, te vinga, Matheus. Bom, primeiro eu queria mandar um abraço pro Cristiano de Esteio. A gente se encontrou sábado lá na Estação Mercado do Trem. Grande abraço aí, Cristiano, gremista, sempre acompanhando. Felipe, sexta-feira, falamos sobre o placar do Grenal. Palpites. Muita gente ficou no muro. E depois eu falei meu placar e ainda foi cornetado. As imagens falam por si só, vamos acompanhar. Eu ainda coloco favoritismo pro Grêmio, né? Até eu perguntei isso pro Renato. Mas não foi isso a pergunta. A pergunta é o que vai dar no Grenal? É que eu tenho que embasar pra falar responda do uma resultado. vez, rapaz. Tu debochou da minha opinião aqui. Vai dar 2-1 Grêmio. Essa é a minha opinião. O que eu vou dizer? Parabéns. O cara debochou, né? O cara fica no muro. muro. Mas quem é que debochou? Eu não fiquei no muro. Eu não fiquei no muro, mas achei que ia ser empate, As imagens e o áudio falam por si só. Eu então acho já me dá o próximo palpite. Pedir desculpa, já me dá o próximo. Eu não peço pedir desculpa, vou invocar. André vem ou não vem? André vem. Então vamos com a informação, então. O Grêmio envia hoje à tarde a Recife uma proposta oficial para contratar André, centroavante do Sport. O dinheiro que vai ser oferecido ao Sport é o dinheiro que o Grêmio vai receber do Barcelona, 4 milhões de euros a entrada, e depois, em julho, o Barcelona paga o resto para que o Arthur vá em janeiro do ano que vem para a Espanha. Paulinho e Rebeca, vocês não eram assim, hein? Pessoal, obrigado. Valeu, gente. Os donos da bola volta amanhã, repercutindo e já projetando, na verdade, Inter e Cianorte pela Copa do Brasil e mais Grêmio focado só no Grenal do Gauchão.